Fala pessoal, bom dia, tudo jóia? Estou aqui no lote de uma família, a gente está fazendo duas atividades aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente está fazendo a demarcação aqui da topografia, né? Marcando os piquetes aí do lote, para a gente pegar todas as dimensões, né, do lote. E a gente está fazendo um levantamento plano e altimétrico aqui do terreno. Por quê? A gente precisa considerar se o lote ele tem uma inclinação, se ele é um lote em declive, para a gente calcular a nossa quantidade de aterro que será necessária para a gente colocar no lote ou a quantidade que a gente vai precisar cortar. Então isso entra no nosso planejamento e até no planejamento do dimensionamento da estrutura, né? Se for ter uma camada de aterro na nossa casa, né, que a gente vai construir, a gente tem que considerar isso em projeto também. Então a gente está fazendo essa atividade aqui e eu vou mostrar algumas particularidades aí para vocês. Então aqui a gente está com o GPS, quem está fazendo o serviço aqui é o topógrafo Alexandre. Então a gente marcou um ponto aqui, né? E a gente pegou a coordenada geográfica dele e a partir dessa coordenada geográfica a gente vai fazer o nosso levantamento plano altimétrico aqui desse lote. Vocês percebem que ele tem um certo declive, né? Já tem até um material aqui que a família, quando comprou o lote, já tinha. Então a gente precisa saber qual que vai ser a profundidade lá no final do terreno, né? Para a gente poder calcular se esse aterro que está aqui vai ser suficiente após a compactação e se vai precisar a gente colocar mais aterro. E também a gente vai fazer um muro, né? Como a gente vai colocar essa quantidade de solo aqui, a gente vai precisar fazer um muro de arrimo lá no final para aguentar esse empuxo aí do solo. Então eu estou aqui no final do lote, então vocês percebem que lá é mais alto que aqui. E aqui o Alexandre está pegando vários pontos aqui do terreno para gerar as curvas de nível. Porque num lote, né, a gente começa com uma medida, né, uma altura lá, e a gente vem aumentando, né, de acordo com a declividade aí do terreno. A gente está pegando vários pontos para fazer esse levantamento. Aí nesse ponto aqui que a gente está cadastrando, aqui a gente fez um furo de sondagem, então a gente vai cadastrar ele aqui também, e já considerando a profundidade dele, que o NSPT deu na faixa de 10,50 metros. Outro ponto importante é a posição solar. Então aqui a casa vai ficar dessa forma, e olha como está a posição do sol. O sol nasce a leste, e ele vai fazer essa trajetória aqui na casa do nosso cliente. E ele vai se pôr a oeste. Então toda essa região aqui, que vocês podem ver, é uma região que vai ter uma maior incidência solar. Quem vai fazer esse projeto aqui, quem está desenvolvendo esse projeto para a gente, né, a arquiteta Fabiana Borges, e a gente locou, né, sala e cozinha nessa região onde vai ter a maior incidência solar e também a piscina, e os quartos a gente posicionou aqui nessa região onde não vai ter essa incidência solar. E para fechar aqui eu queria mostrar para vocês outros dois detalhes muito importantes quando você for construir a sua casa, que você tem que observar para você não ter problemas futuramente. Então aqui o nosso topógrafo marcou a linha que faz a divisa dos dois lotes. Detalhe na hora da construção do muro: se você construir na parte de dentro do seu lote, o seu vizinho ele não pode utilizar o seu muro. Se o seu vizinho construir na parte dele, você não pode estar utilizando o muro do seu vizinho para fazer espaço gourmet, para fazer a sua casa, você não pode utilizar. Agora, se o seu vizinho ou você construir na divisa, né, construir no meio aqui certinho, tanto você como ele podem utilizar, né, o seu muro aí como parede. Então, para você que vai construir, se você não quer ter problemas quanto a isso, você tem que alinhar com o seu vizinho antes de você construir o seu muro. E o outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: tá vendo essa janelinha aqui do banheiro? Então, esse vizinho aqui, ele vai ter que fechar essa janela, porque na divisa você não pode ter janelas. E tem até lei que rege isso, e também tem as normas aqui do plano diretor da cidade. Então, por isso que quando você for construir, você tem que investir num projeto, senão você vai fazer cagada. E agora, a solução para esse banheiro aí é utilizar o sistema de ventilação mecânica, porque caso contrário, o banheiro vai ficar sem ventilação nenhuma. Então é muito importante investir num projeto. Aqui, pessoal, vai ser outra casa que a gente vai construir nessa mesma modalidade, né, de financiamento lá da Caixa. Essa aqui também é a mesma coisa da casa AF. Aqui o cliente já tinha comprado o lote, já tinha pago o terreno, e aqui a gente fez o financiamento, né, para a família lá, e a família utilizou o lote como entrada. Então aqui ela financiou 100% a construção, porque ela já tinha um lote quitado e com escritura. Então aqui a gente vai fazer uma casa aí de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma suíte, né, com closet. Vai ter uma garagem para 2 carros aqui. E vocês vão poder acompanhar essa obra aqui também. Aqui nesse lote, né, quando o cliente comprou esse terreno, já tinha essas carradas de aterro aqui. E aí a gente veio com a sondagem SPT e fizemos a sondagem do nosso solo. E aí a gente considerou o terreno natural, que fica bem aqui nessa parte abaixo aqui, não nessas carradas aqui de aterro. E aí a gente dimensionou a estrutura, dimensionou a fundação considerando o nosso terreno natural. E aí a gente vai ter que trabalhar de duas situações aqui, ou uma ou outra. Por exemplo, se eu fizer o espalhamento aqui desse aterro, eu tenho que considerar essa altura desse aterro em relação ao terreno natural e jogar essa diferença para a nossa fundação. Ou retirar esse aterro daqui, colocar ele ali naquele outro lote, fazer o nosso baldrame, a nossa fundação. E aí a gente tiraria essas carradas de aterro daqui, colocaria ali naquele outro lote, que o vizinho ali já autorizou a gente deixar o aterro, faria o baldrame aqui da casa, ou seja, a gente faria
a escavação das sapatas, né, e o arranque dos pilares. E depois dessa etapa a gente vinha com o aterro novamente, regularizava e fazia a nossa alvenaria de embasamento e a nossa viga baldrame. Então tem essas duas possibilidades. Se eu espalhar todo esse material aqui, essa diferença eu tenho que jogar para a nossa fundação, ou tiro esse material e coloco ali do lado, faço a fundação considerando o terreno natural e depois volto com o aterro aqui novamente. Na sua opinião, qual das duas opções seria mais vantajosa em relação a custo e rapidez?